Oi, gente! Estamos aqui dando continuidade a essa série incrível com convidados e convidadas muito especiais pra gente falar um pouquinho mais sobre a engenharia ambiental no nosso Rio de Janeiro. Se você está chegando aqui pela primeira vez e ainda não conhece o nosso conteúdo incrível, cheio de dicas socioambientais, dá uma pausa, se inscreve aqui, ativa o sininho, deixa o seu joinha, deixa o seu comentário e compartilha com todo mundo esse vídeo. E hoje eu quero convidar e já apresentar para vocês a Mari. Seja muito bem-vinda, Mari. Oi, Raíssa, muito obrigada pelo convite. Tudo bom, gente? Prazer. Gente, eu tô muito feliz com a participação da Mari. A gente se conheceu em um congresso. Ela é uma pessoa maravilhosa. Eu vou deixar o arroba dela aqui. Sigam ela nas redes sociais. Ela tem várias dicas também que eu amo. Aprendi a fazer um brócolis crocante com ela. Já fica aqui a consideração. Mas brincadeiras à parte, eu quero aqui fazer uma breve apresentação da Mari pra vocês a conhecerem também. Eu vou já pegar minha colinha aqui, porque eu não sou de ferro, minha memória falha. Eu também trouxe uma colinha sobre mim mesma. Melhor pessoa. O nome da Mari é Mariana Argento Nunes. Ela é recém-formada na UFRJ, no fundão aqui do Rio de Janeiro, a nossa Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela foi dessa turma que se formou através do Zoom, que não sei se vocês viram no RJ, que apareceu até na televisão. Uma pessoa midiática, famosa, né, gente? Não é pouca coisa aqui no canal, não. Ela também aproveitou essas oportunidades da UFRJ, fez intercâmbio lá em Berlim. Não vou ousar falar o nome da faculdade, depois ela fala, porque assim... Zero tenho habilidades para falar o nome, já que ela também veio de uma bagagem de uma escola alemã, né? Então isso já facilitou ela poder querer fazer esse intercâmbio. E ela vai poder aqui partilhar com a gente um pouco suas experiências. E eu tô muito feliz que ela aceitou mostrar a cara aqui mesmo nessa quarentena. Ela tá lá em Goiânia, nem tá aqui no Rio, tá aqui aproveitando já, diminuindo essas barreiras com a gente pelo meio virtual. Mari, eu esqueci de falar alguma coisa que você queira falar, fica à vontade. Não, você falou os pontos mais importantes. A faculdade, o intercâmbio, o congresso que a gente se conheceu. Fui num congresso também ano passado, depois vou contar. E a minha formatura finalmente aconteceu. Então são os pontos mais importantes, arrasou. Mari, conta pra gente por que você escolheu a engenharia ambiental. Ah, eu gostava da natureza, o que você tiver aí no seu coração. Gente, vocês acreditam que até hoje eu não sei a resposta certa pra essa pergunta? Mas vamos lá, eu vou contar pra vocês o que eu sei. Quando eu tava no ensino médio, eu tinha um problema e uma qualidade muito grande, que é, eu gostava de tudo e eu não amava nada. E aí, como é que você vai escolher se você gosta de tudo e você não tem nada que seu coração bate especialmente mais forte? E eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa, então eu fiquei muito na dúvida. A primeira decisão que você tem que fazer normalmente é se você é de humanas ou de exatas ou de medicina. De medicina eu sabia que eu não era. E aí eu falei, nossa, eu vou fazer comunicação social ou eu vou fazer outra coisa? Eu achei na época, que é um pensamento equivocado, que se eu fosse para a área de exatas, eu ia conseguir trabalhar meu lado de humanas, mesmo assim. E que se eu fosse para uma área de humanas, eu não ia conseguir focar na parte de exatas junto. Porque a gente tem essa má impressão de que trabalhar seu lado comunicativo e seu lado de humanas é mais fácil, o que tá errado. Mas foi assim que eu pensei na época. E eu falei, tá bom, vai ser engenharia. Mas qual engenharia? Porque só na UFRJ tem 17 cursos de engenharia. Ou 16, mas é muita coisa. E uma mais específica que a outra. Engenharia de alimentos, engenharia bioquímica, de bioprocessos, um monte de coisa. E Naval, no UFRJ tem naval de alimentos. UFRJ tem material, metalúrgica de materiais. Aí você fica, mano, qual a diferença? Eu não faço ideia. E aí você começa a pesquisar, né? E eu era muito influenciada pelos meus professores de química. Eles queriam muito que eu fizesse engenharia química. Tanto que em algum momento... eu falei, eu vou fazer engenharia química. Tanto que para a UERJ eu fiz engenharia química. Porque eu não era tão boa em física, não ia conseguir fazer para as outras engenharias. E na específica da UERJ era química e matemática. E não tinha engenharia ambiental. Começou em 2013. 14. 2013 o vestibular. Foi o primeiro vestibular. E aí não tinha ainda, não era uma opção para mim. Do mesmo jeito que não tinha no Cefet. Não a tinha, PUC não era uma opção, infelizmente. Então eu... fiquei com essas dúvidas, né, sobre qual engenharia focar, e no final eu acabei escolhendo engenharia ambiental, especialmente porque ela não focava, especialmente na minha humilde ignorância. É uma engenharia muito interdisciplinar, né? Mesmo na UERJ, que é com ênfase em sanitária, na UF, que tem ênfase em recursos hídricos, na UFRJ, que aparentemente não tem ênfase, mas eu vou falar pra vocês que
Meio que tem sim. É muito interdisciplinar, então você pode ir para tantas áreas dentro da engenharia ambiental que eu adiei o meu problema de escolher alguma coisa. Falei, vou ficar no ambiental, porque eu gosto do meio ambiente, eu quero salvar o planeta e as pessoas jogam lixo no chão, isso é um absurdo. Foi meio que assim. Então vocês viram, né, gente, que não são só vocês que têm dificuldade de escolher o curso, não. A trajetória da Mari até ela chegar no ambiental tiveram muitas reflexões e é importante ver que ela ficou realizada com a escolha, mas ela teve que pesquisar e tudo mais, não foi do nada, né? E aí já pegando, assim, a segunda pergunta, por que você escolheu o FRJ? Qual, assim, pra você foi o diferencial? Ou na época foi o que você passou? Ou você sempre quis fundão? Porque no ano do vestibular, muita gente fica, não, engenharia só no fundão. E se for, sem julgamentos, tá? Porque eu também tinha essa mentalidade. Foi um pouquinho isso, mas não completamente. Como eu falei, não tinha as opções de engenharia ambiental em outras faculdades, né? Pelo menos no Rio de Janeiro. E também pra mim era incogitável sair do Rio pra estudar. Eu era um neném. Muita gente não é, muita gente sai, eu admiro muito, mas eu não tinha a menor condição de fazer isso. Então eu acabei ficando com 3 opções, né? Que era o FRJ, que era Engenharia Ambiental, a UF, que é Engenharia de Recursos Hídricos e Meio Ambiente, se eu não me engano. Tem uma outra na UF que é Engenharia Ambiental e Agrícola. Eu tenho quase certeza. E aí eu falei, beleza, eu tenho 3 opções. Eu achava que agrícola me restringia. E como eu falei, eu não queria escolher. Horrível. Sou libriana, gente, é péssimo escolher. E aí eu falei, tá, agrícola não. Recursos hídricos. Na época, eu tava com um negócio na cabeça que no meu colégio eles faziam encontro das profissões pro ensino médio. E o terceiro ano tinha o privilégio de escolher quais eram as profissões que iam estar no evento. E era sempre assim, alguém formado em engenharia mecânica com pós em meio ambiente para falar sobre engenharia ambiental, porque é uma formação muito jovem. Então, são poucas pessoas que atuam no mercado desde sempre como engenheiro ambiental. Normalmente, eles são engenheiro XYZ com ênfase em meio ambiente, pós, mestrado, enfim, o que é ótimo, mas a gente não se sente representado. E aí, uma vez, um professor, nesses encontros de profissão, foi um engenheiro químico, e ele falou assim, o futuro é a água. E eu fiquei com isso na cabeça, o futuro é a água. Então, eu fiquei assim, será que por causa dessa profecia dele, eu deveria fazer recursos hídricos na UF? E fiquei com essa dúvida. E aí, na hora de colocar no SISU, eu fiquei muito assim, qual que eu boto em primeiro lugar? Eu não sei o que eu faço. O SISU da minha época já era diferente do de hoje em dia, eu já não sei nem mais as regras. Eu coloquei o FRJ em primeiro lugar por causa da lavagem cerebral que meus professores faziam. Porque o FRJ é a melhor do mundo, a melhor do Brasil, não sei o que lá. E eu acreditava, porque eu acreditava em tudo que me falavam naquela época. Eu passei na UERJ para engenharia química, aí também fiquei super balançado. Falei, será que eu deveria fazer engenharia química, que tem um leque tão maior que a engenharia ambiental e que é muito mais consolidada no mercado, muito mais reconhecido? Hoje a Raíssa... Abrindo parênteses. Crânio, né, a Mariana, gente, crânio. Engenharia química na UERJ é super difícil, passa pro fundão. A gente tá falando com uma pessoa super, assim, pouco inteligente. E influenciada ainda. Imagina se não fosse, ia ter feito medicina e ia estar lá fazendo medicina. Gente, mas é porque eu estudava muito, muito, muito. Eu tinha muito medo de decepcionar meus professores, meus pais. Eu era completamente perturbada da cabeça. Eu gostava de estudar, mas aí era aquela coisa que você entra naquele ciclo. Eu gosto de estudar e as pessoas gostam do meu resultado. E você fica ali pra sempre. Você nem reflete sobre o que você quer. Mas eu estudava muito também. E acabou que eu coloquei a UFRJ. E você fica naquela semana do SISU, você vendo a sua colocação só pra você sofrer, né? São 40 vagas no curso de engenharia ambiental. A maioria das engenharias do fundão são 60 vagas uma vez por semestre. A engenharia ambiental são 40 vagas uma vez por ano. Então é um curso pequeno. E dessas 40 pessoas que entram, não fica todo mundo. É difícil ainda, né? Tá melhorando, ainda bem. Mas é difícil que as pessoas tenham engenharia ambiental como primeira opção. Muita gente vai para engenharia ambiental porque é a segunda opção do SISU e não passou para engenharia civil, que é mais... a nota de corte é mais alta, ou engenharia mecânica, que tem uma nota de corte estúpida, engenharia química. Isso aconteceu com alguns colegas meus, e fora que engenharia é muito difícil, né? Não é pra todo mundo, não porque a gente é especial, mas não é pra todo mundo porque tem gente que enxerga cedo que você não é obrigado a encarar um curso de engenharia. Tem gente que fica e demora a enxergar. No meu caso, eu demorei e sou grata por não ter enxergado antes. Hoje eu sou muito feliz, mas passei uns perrengues. Pelo que eu entendi, foi muito natural, porque na época eram as poucas opções
que a gente tinha aqui no Rio, hoje a gente tem mais universidades, mas hoje você vê um diferencial da UFRJ em relação às outras ou não? O que você vê de especial? O que eu vejo de especial é que, assim, dependendo do local onde você vai estagiar, praticamente só tem UFRJ e UF. A UERJ, como engenharia ambiental, chegou no mercado agora há pouco, né? Você é a primeira turma que se formou, a segunda? Sim, é segunda. Pois é, então as pessoas não conhecem ainda as pessoas da UERJ. E existe algum preconceito com quem faz particular, infelizmente, o que está completamente errado, porque eu trabalhei com gente da Veiga, da PUC, são pessoas incríveis, tão competentes quanto eu ou mais, entendeu? Isso é muito relativo. Quem faz a faculdade é o aluno, essa é a verdade, mas as empresas, elas prezam, elas gostam da faculdade pública, gostam da UFRJ, que tem um nome absurdo. Dependendo do lugar, a UF se torna impeditivo porque ela é em Niterói, é muito longe. Mas onde eu estagiei na SEDAI, eu trabalhei na gestão de recursos hídricos da SEDAI. Como a UF tem um curso de recursos hídricos e a UF tem aula noturna, muita gente conseguia estagiar as 30 horas que eles pediam. Eu não podia estagiar 30 horas, eu fazia 20 horas por semana. Mas eu vi que eles ficavam tipo, quando é que você vai poder fazer 30 horas? Quando é que você vai poder fazer 30 horas? Porque é isso, o mercado pede 30 horas. O que eu também acho um absurdo, porque você faz uma faculdade de engenharia, você tem uma vida, né? Você tem uma família ou você tem a sua casa, tem gente que tem filho, entendeu? E você ainda vai estagiar 30 horas é muito tempo, muito tempo. É, como se dedicar às duas coisas, né? A faculdade e o estágio. Sim, assim, as minhas experiências de estágio foram maravilhosas, ainda bem que elas chegaram, porque chega um momento que você não aguenta mais ir pra faculdade, sentar e estudar. Como eu falei, eu estudava muito, eu levava muito a sério. Hoje eu também, olhando pra trás, ai Mariana, por que você era assim, cara? Podia ter feito tanta coisa mais, mas tudo bem. E aí eu perdi o fio da minha meada, mas é isso. Não, já aproveitando, assim, já entrando na deixa das suas experiências, eu, como aluna da UERJ, tive alguns professores de referência que a gente via na UFRJ, como o professor Jordão, o Chernichar, né? É Chernichar? Não sei falar o nome dele. Falei, esse daí é do UFMG. Como é que é o nome? Ai, gente, fugiu. Eu vou lembrar. Professor Tony, pai de uma das minhas melhores amigas, estava lá pra dar aula pra você. Não, como é que é aquele que fala de captação em tempo seco? Referência. É o von Sperling? Não. Não, esse é da UFMG. Quais são os dois cabeção aí? É O Isaac? O Isaac também. Maravilhoso. O Isaac é o nosso professor de esgoto, tratamento de esgoto. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Então, assim, na UFRJ também a gente tem algumas referências pelo tempo de casa que a UFRJ tem. Foi uma das primeiras aqui da engenharia ambiental no Rio de Janeiro. Então, ela tem uma bagagem, né? Tem o centro de pesquisa de vocês que é referência também, né? Os protótipos de esgoto, tive oportunidade de fazer visita técnica aí. É super maneiro. Então, eu acho que isso, o tamanho do campus de vocês é legal. O que você pode falar disso, assim, então, dessa parte? Quando eu fiz intercâmbio e as pessoas perguntavam sobre a minha faculdade, eu falava, eu estudo numa ilha universitária. E as pessoas ficavam, nossa, que coisa incrível, que coisa romântica. Mal sabe. Que é uma Politec, né? É Politec lá. Politec e o campus é enorme. Muita gente já deve ter passado perto, pelo menos indo pro aeroporto. Lá na Ilha do Fundão, você tem a Escola Politécnica, né? O Centro de Tecnologia, que a gente chama. Tem o Centro de Ciências da Natureza, CCMN, Centro de Ciências da Matemática e da Natureza, que é onde tem geografia, geologia, ciências da computação, meteorologia. Tem o CCS, que é o Centro de Ciências e Saúde, né, medicina, odontologia, educação física. Tem o prédio de letras, que você tem não só letras, mas outros cursos também. Tem a EBA, Escola de Belas Artes, né, a Faculdade de Arquitetura. Então, assim, dependendo do curso que você escolhe do UFRJ, você vai ficar na Ilha do Fundão, na Ilha Universitária. Também tem o campus da Praia Vermelha, tem a Faculdade Nacional de Direito no centro da cidade, tem um polo em Xerém, se eu não me engano, Macaé. Ai, não sei. E tem o CT lá também, né? Que é o Centro da Engenharia, Sim, Centro Tecnológico. Exatamente. Né? Lá na Ilha do Fundão é o Centro de Tecnologia. Eu brincava com o pessoal do intercâmbio, né? Eu falei, nossa, parece muito romântico que eu estudo numa ilha, mas não é tão romântico assim, porque tem dificuldade de transporte, se você tem a aula noturna, é muito mais difícil. Eu joguei vôlei uma época, então a gente treinava de noite na educação física, quarta-feira. O treino era de 8 às 10. Meus pais ficavam desesperados, como é que eu ia voltar da ilha
da Ilha do Fundão. Mas foi ótimo, foi uma das coisas loucas que eu fiz na vida. Tô brincando. Então, assim, a questão do transporte, dependendo de onde você mora, é uma dificuldade. Graças a Deus existe um grupo de carona muito bem consolidado, pelo menos da Tijuca, mas tem outros grupos de carona também, de outros bairros. Tem até vários esquemas de pagamento que você ganha bônus. O Waze tava com uma promoção, eles tinham um stand no fundão por causa dos pontos e os brindes e tal. Existe um aplicativo chamado Carona E, que foi criado por um ex-aluno lá da UFRJ, amigo meu, inclusive. Amigos meus, né, participaram do projeto, que é um aplicativo de caronas. Inclusive, é possível, tipo, na sua empresa, você colocar o aplicativo de caronas para as pessoas oferecerem dentro da empresa e ser um pouquinho mais ecologicamente correto, né? Porque a verdade é, se você tem a oportunidade de pegar uma carona para a faculdade e não o transporte público com 50 baldeações, você vai fazer isso. E ela é colaborativa, então, nossa, acho que foi uma das coisas que manteve, assim, minha sanidade, assim, foi começar a pegar carona, começar a dirigir, oferecer carona, porque melhora a sua qualidade de vida, inevitavelmente. Com certeza. Mas aí me conta, assim, das suas experiências dentro da faculdade, como foi procurar estágio, essa parte, assim, que como a gente já deu uma pincelada, a gente fez, se encontrou em congresso, foi assim que a gente se conheceu, como a Mari falou, ela é super comunicativa. Então, no primeiro momento que a gente se conheceu, já bateu, assim, e ficou assim, tava eu e Roberta, ela e a Giovana, outra amiga dela, também fiel escudeira, e assim, foi maravilhoso a nossa troca, o nosso bench, a gente ficou, caraca! E depois de um tempão a gente se reencontrou nas redes sociais e eu falei, por que não chamar a Mari pra cá, né? E aí me conta um pouquinho de como foram essas suas experiências. Tá, vou contar. É por isso que eu trouxe a minha cola, porque eu enumerei, eu fiz os tópicos pra eu não esquecer de nada importante. Bom, eu entrei, o curso de Engenharia Ambiental da UFRJ, ele nasceu em 2004, se eu não me engano. Então a primeira turma formada foi em 2009. Na época em que as pessoas faziam engenharia em 5 anos, isso não existe mais. Eu entrei em 2013, fiz o vestibular em 2012, entrei em 2013, depois de uma super greve que teve, eu entrei lá pra abril, assim, uma coisa, fiquei 6 meses de férias, isso passando pro primeiro semestre. Logo que eu entrei na faculdade, teve uma prova, foi na época que tinha bolsa pra caramba, todo mundo ganhava bolsa, Ciência Sem Fronteiras bombando, e existiu uma bolsa chamada Jovens Talentos para a Ciência. E aí eu fiz a prova, passei, e comecei a estagiar, iniciação científica, né? Lá no César. É onde eu falei desse polo. Vamos tentar arrumar uma foto pra botar aqui o César. Vou mandar a fotinho. O César é o Centro Experimental de Saneamento Ambiental, que é uma estação de tratamento piloto. Você vê, inclusive, lá como é a estrutura de tubulação de esgoto por baixo da terra, né? No caso não tem a terra, você vê a tubulação. Eu fiz várias disciplinas, já vou chegar na parte das disciplinas, mas que a gente teve aula experimental lá, fez medição, apresentou relatório. No caso da minha iniciação científica, eu acabei trabalhando mais com o biodigestor que tinha lá, que era de uma tecnologia sueca. A UFRJ, ela é incrível e famosa e tem parceria com quase todo mundo que existe. Então, assim, você vai achar, se você for pra UFRJ, você vai achar o seu cantinho de alguma forma e pra onde você quer ir. Todo laboratório tem parceria com alguém ou vai te orientar pra buscar o que você te ajudar a escolher, né? Que é a grande questão da minha vida. E lá eu trabalhava com o biodigestor de parceria com a Universidade Boras, na Suécia. No caso, eu alimentava o biodigestor com comidas do bandejão. Esqueci de falar isso, que é uma coisa importante. Lá no Centro de Tecnologia tem um bandejão. E tem almoço e jantar. R$2, maravilhoso. E aí, com as sobras, os resíduos orgânicos do bandejão, a gente triturava. Ai, gente, isso era horrível de fazer. Eu nem sou uma pessoa fresca não, mas era horrível. A gente triturava todo aquele resto de comida, botava em saquinho congelado. Aí todo dia a Mariana ia lá, pegava, descongelava, marcava um 10 para descongelar um pouquinho e alimentava o biodigestor. Acabou que teve umas confusões, o orientador de doutorado que estava com o projeto saiu, não sei o que, e quem abraçou o projeto foi o Pedro Brancoli, um colega meu, enfim, bem mais velho, que estava usando o projeto, o biodigestor, para o TCC dele.
Então acabou que eu fiquei com ele nisso. Mas por causa dessas confusões, assim, acabou que não saiu artigo, não saiu o baby de uma iniciação científica, mas eu aprendi muito de qualquer maneira. Eu lembro que eu tinha que entregar os relatórios dos Jovens Talentos. Eu falei, cara, eu vou sentar, eu vou estudar, eu vou aprender tudo de biodigestor pra fazer o meu relatório. Então até hoje, se eu preciso falar de biodigestor, eu vou lá no meu relatório de Jovens Talentos e pego o meu conteúdo. E foi quando eu aprendi, né, o que acontece na biodigestão. No segundo período, eu aprendi coisas que a gente via só, sei lá, no 8º, 9º período. Essa foi, tipo, a primeira grande experiência. Eu ganhava dinheiro, gente, era tão bom. No segundo período, eu estava fazendo Jovens Talentos, entrei pro vôlei do FRJ. Lá no FRJ tem um esquema de unificadas, eu não sei se você já ouviu falar. As provas do ciclo básico. Tem matérias de ciclo básico que são focadas para cada engenharia e você tem a turma pequenininha do seu curso. Mas normalmente os 4 cálculos, as 4 físicas, probabilidade estatística, álgebra linear, são matérias que você faz com todas as engenharias, às vezes numa sala de aula com mais de 100 pessoas, e na hora de fazer a prova é um vestibular. Normalmente as aulas são são 2 horas de aula. Então, tipo, de 8 às 10, 10 ao meio-dia, 1 às 3, 3 às 5. E aí as provas unificadas são de 5 às 7. Porque então você tem que... Entendeu? E aí você chegava na prova, você tinha que mostrar a sua identidade, o professor tinha que conferir que era você, era uma coisa assim, mega dramática. E você tinha 2 horas pra fazer, você não podia ir ao banheiro, uma coisa absurda, eu não sei se continua assim. E você sai da faculdade, tipo assim, 7h30 da noite, entendeu? Porque aí dá umas 15 minutos. E aí você fica, cara, como é que eu vou sair do fundão nesse horário? Não tô brincando, muita gente faz o noturno e sobrevive. Eu que era muito assustada com tudo. E aí essas provas unificadas, elas... No primeiro período, a gente só tem cálculo 1 de prova unificada. Porque eu tô pulando etapas. A engenharia ambiental do FRJ, ela é filha da engenharia civil, da Politécnica, e da engenharia química, que é da Escola de Química. No Centro de Tecnologia tem a Escola Politécnica, tem a Escola de Química, tem o Instituto de Química, tem o Instituto de Física, o Instituto de Matemática, todo mundo junto. E tem mais gente também que eu não fiz a lista. Normalmente as engenharias têm Cálculo 1 e Física 1 no primeiro período, que é uma pancada só. Graças à Escola de Química, a Engenharia Ambiental tem Cálculo 1 no primeiro período e Física 1 junto com Cálculo 2 no segundo período, porque você já aprendeu o Cálculo 1, que é meio que pré-requisito para Física 1. Então, se você tem Física 1 e Cálculo 1 juntos, você aprende Física 1 assumindo um monte de coisa que você ainda não viu em Cálculo 1, o que é ruim. Então, no primeiro período, a gente tem algumas matérias não específicas, mas a gente tem Ecologia Geral, a gente tem umas matérias de Engenharia Ambiental e Cálculo 1, que é muito difícil. Quando você chega no segundo período, você tem Cálculo 2, que continua difícil, Álgebra Linear 2, porque eu acho que a Álgebra Linear 1... Não sei por que não é Álgebra Linear 1, a gente começa com Álgebra Linear 2, que também é uma unificada muito difícil, e Física 1. Então a gente passa de uma matéria difícil para 3 muito difíceis. E os Jovens Talentos, e o vôlei, e eu posso tudo, e eu vou sair com os meus amigos porque eu tenho dinheiro, e a Mariana reprovou 3 matérias de uma vez nesse período. Mariana, gênio do colégio, que nunca tinha feito prova final. Gente, eu fiquei arrasada, eu falei, não dá. Preciso estudar muito, eu queria fazer intercâmbio, então eu não podia colecionar a reprovação. E aí foi quando eu falei, não vou mais seguir a grade do FRJ, que recomenda 9 matérias por semestre. Não tem como. Teve um período, o período que eu mais estudei na minha vida, eu fiz 4 matérias, que foi o período que mudaram as regras do intercâmbio. Nesse período, eles falavam assim, o aluno para fazer intercâmbio, era a regra da Politécnica, não da UFRJ toda. O aluno para fazer intercâmbio não pode ter mais de 3 reprovações. Eu já tinha 3 reprovações e eu ia fazer cálculo... Não podia ter mais de 4 reprovações. Eu já tinha 4, que no outro período eu reprovei também. E eu ainda ia fazer cálculo 3, que é o cálculo mais difícil do FRJ, e você já entra na matéria pensando assim, se eu reprovar, é normal. Se eu passar direto, que é anormal. E eu falei assim, gente, como é que eu vou fazer? Tipo, eu queria muito fazer intercâmbio, eu estudei numa escola alemã, eu queria muito usar o meu alemão, eu queria muito ir pra Alemanha, eu queria muito, muito, muito. E eu fiquei desesperada, eu falei, tranquei metade da minha grade. Eu puxei 8 matérias nesse período, eu tranquei metade. Eu fiquei com álgebra, que eu precisava fazer, que eu tava adiando, que eu tava com medo. Fiquei com álgebra, cálculo 3, que é muito difícil. Física 2, que eu tava fazendo de novo, que eu tinha reprovado. E cálculo numérico, que é difícil, mas nem tanto quanto as outras. Gente, eu estudei muito, 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 muito. Passei em tudo. Quando eu passei em tudo, o que aconteceu? Acabou Ciências Sem Fronteiras. Cara, pesadíssimo. Triste, aquela musiquinha de tristeza. Cara, lágrima, assim, parece que tudo que eu fiz foi em vão. Porque é aquilo, tipo, eu estava fazendo pra conseguir um intercâmbio. Quando
Eu falei, cara, já era, cara. Mas o que acontece é que a UFRJ, como eu falei, é muito famosa, tem muitos convênios, e foi ressuscitado um convênio com essa faculdade de Berlim que a Raíssa falou, que se chama Beuth University of Applied Science, que é a Universidade de Ciências Aplicadas. E ela se escreve BEUTH. E aí, por causa desse convênio específico da engenharia ambiental com a engenharia ambiental de lá, que foi ressuscitado, isso já existia há anos. O último aluno tinha ido em 2011, se eu não me engano. E eu sabia desse convênio, mas eu sabia que ele não estava acontecendo. E aí a CAPES disponibilizou uma bolsa, assim, no último minuto, com as sobras do Ciências Sem Fronteiras e tal. E aí eu fiz o processo seletivo, consegui o meu intercâmbio, finalmente. Aí eu fui para lá, fiquei um ano, fiz um ano de matérias. Tentei buscar matérias que fossem diferentes da minha grade, né? Como eu falei, a gente é filho da engenharia civil, mas é do Departamento de Recursos Hídricos da Engenharia Civil. Sim. Então, apesar da gente ter uma grade muito interdisciplinar, sem foco, digamos assim, como é a da UERJ, da UF, mas a gente tem esse viés do recursos hídricos, do Departamento de Recursos Hídricos, porque é o departamento que toma conta da gente. Então, a gente tem as matérias de saneamento, a gente tem muita eletiva de recursos hídricos que a engenharia civil oferece. Então, a gente acaba tendo esse viés, mesmo que você queira escapar para outras coisas. Né? E você acaba definindo o seu foco com as eletivas que você escolhe. Né? E aí, fiz intercâmbio, procurei matérias diferentes e tal. Porque, por um lado, você quer cortar um monte de matéria e se formar. Mas, por outro, qual o sentido que faz eu sair do país para fazer um intercâmbio que eu vou chegar no Brasil e cortar tudo? Tipo, fazer matérias que eu poderia fazer no Brasil. Tanto que eu não quis fazer matéria de água na Alemanha. Porque, eu tinha tanta água na UFRJ, tinha tantas eletivas incríveis. Por que eu ia fazer matéria de água? Acabou que eu fiz hidráulica no intercâmbio. Não sei por quê. Foi ótimo. Porque lá as matérias eram módulo prático, módulo teórico. Então isso era muito legal. Apesar de ter algumas matérias experimentais na UFRJ, ou às vezes uma visita técnica para fazer experimento, não eram todas as matérias, né? Semanalmente. Módulo de aula, módulo de exercício, como era no intercâmbio. Quando eu voltei para o Brasil, eu voltei. Gente, eu não aguento mais estudar. Não aguento, eu fiz tudo que eu podia para o intercâmbio, agora eu quero estagiar, quero me formar, não aguento mais. E aí voltei maluca para estagiar. Eu cheguei a fazer uma pesquisa de 2 meses para o Centro Brasil do Clima, que era liderado pelo Alfredo Sirquis, que infelizmente foi ontem ou anteontem, a gente recebeu a notícia que ele faleceu num acidente. Eu tive a honra de trabalhar com ele por 2 mesezinhos, tão rapidinhos, mas foi meu primeiro contato, assim, vendendo a minha mão de obra, que me causou muito estresse, porque eu sou uma pessoa impressionada, estressada, mas foi muito importante, porque eu fiz a pesquisa que ele pediu, né, o melhor que eu pude, achando que estava um lixo, achando que estava tudo errado, porque a gente tem problemas de autoestima. E quando eu entreguei a pesquisa, ele ficou muito satisfeito. Então, foi a primeira vez na minha vida que eu falei assim, caraca, eu sou boa no que eu faço. Porque não adianta as pessoas falarem, você tem que enxergar, e tem um momento que você enxerga. E aí eu fiquei muito feliz. E aí logo depois, no final do ano, no final de 2017, abri o processo seletivo lá para a SEDAI. Eu queria fazer, porque a SEDAI é perto da minha casa e eu queria estagiar num lugar perto, porque, enfim, era traumatizado com a questão de transporte da UFRJ, que melhorou muito ao longo dos anos. Hoje está muito melhor. E queria muito trabalhar na SEDAI, porque eu queria uma primeira experiência, né, longa. Não, a pesquisa de 2 meses foi ótima, mas acabou. Queria uma experiência. Falei, cara, o engenheiro ambiental, mal ou bem, ele precisa de uma experiência em saneamento, que seja, então, perto da minha casa, na cidade, seria incrível. E eu passei e acabei ficando no departamento de gestão de recursos hídricos. Então, não era cocô e xixi propriamente dito, como eu achava que ia ser. Então, foi quando eu aprendi sobre a nossa lei de recursos hídricos, foi quando eu aprendi sobre o nosso sistema, eu li muito, eu me envolvi com o comitê de bacia, o CEIVAP do Paraíba do Sul, me envolvi com o Comitê Guandu. Foi quando a gente se conheceu, fui para o simpósio do Rio Paraíba do Sul, lá em Juiz de Fora. Foi quando eu conheci a Raíssa. Inclusive, eu tô de olho para ver quando é que vai ter o próximo. Muito legal, né? E é isso, assim, participar de evento é uma coisa assim, nossa, mas eu vou gastar dinheiro. É um investimento que às vezes não dá para fazer. Mas é muito legal se programar para tentar participar de um evento. Também fui no ENEAMB, no É bem legal Encontro também. Nacional de Estudantes de Engenharia Ambiental.
entendeu? Às vezes a faculdade consegue a própria universidade oferece um ônibus até o local, mesmo que ele seja Florianópolis ou Palmas. A UFRJ conseguia ônibus, a galera ia de ônibus. Eu ficava muito focada em sentar a bunda e estudar, entendeu? Notas, eu era muito sem noção nesse sentido. Quando, na verdade, o que vai te enriquecer, claro, é importante estudar, é importante ter um bom contato com os professores, monitoria, blá, blá, blá. Mas essas experiências, além de contar muito no currículo, contam muito para o seu crescimento pessoal. E eu vejo como foram importantes esses eventos na minha vida, sabe? Eu estagiei o ano de 2018 na SEDAI, me envolvendo com todas essas questões de recursos hídricos. Lá no início, né, eu pensei, vou fazer engenharia na UF de recursos hídricos, porque a água é o futuro, se naquele cara, lembra? Ao longo da faculdade, eu falei, não, água é clichê, porque o meu departamento era água, eu não aguentava mais. E aí, quando eu fui para a SEDAI, eu falei, gente, água é tudo na vida, tudo, 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 tudo. Você precisa de água para absolutamente tudo. Você precisa de água para comida, você precisa de água no Brasil, de água para energia, você precisa de água para beber, você precisa de água para diluir efluente. Não tem como você existir nesse planeta sem fazer uma boa gestão dos recursos hídricos. E aí eu me apaixonei pela área. Tanto que eu comecei a falar, cara, não tem como fazer gestão de recursos hídricos no país sem considerar os grandes reservatórios das usinas hidrelétricas que alteram completamente. Falei, quero trabalhar com reservatório. E aí, quando meu ciclo da SEDAI se encerrou, eu fui estagiar no ONS, que é o Operador Nacional do Sistema Elétrico, que dá até coceira de pensar em engenharia elétrica e física 3, cruz credo, fico nervosa. Achava que isso ia ser um problema, mas não é. E aí, eu fui estagiar na Gerência de Meteorologia e Recursos Hídricos da Diretoria de Operação. E quem é o Operador Nacional do Sistema Elétrico? Não é uma pessoa, não é uma pessoa. Porque, ó, Não é operador. uma pessoa. Não é uma pessoa. Parece que é uma pessoa que aperta botão. Não, são várias pessoas que apertam o botão, fazem planilhas e rodam modelos. Uma coisa incrível. E é uma empresa que, eu não sei se todo mundo sabe, mas o sistema elétrico do país ele é interligado. O país inteiro é conectado e todas as usinas são conectadas. Você pode gerar de um lado, mandar energia para o outro, não sei o quê. E tudo isso depende da quantidade de água que tem nos nossos reservatórios. Então, eu fui trabalhar exatamente nesse lugar que tem essa visão holística. Como que eu vou gerar energia no país de modo a otimizar a água que tem nos nossos reservatórios, que impacta os recursos hídricos e a gestão, e esse era o meu ponto. Como que eu vou otimizar a água e como que eu vou fazer com que a tarifa seja a melhor possível para o consumidor, né? Porque eu não vou sair acionando termoelétrica que é cara pra caramba, se eu posso usar água. Mas será que eu posso usar essa água? Será que vai chover e vai encher de novo? E aí eu estagiei um ano lá, acabou meu ciclo agora com a minha formatura e foi incrível e eu tô muito empolgada com essa área. Eu já tô assim, vou escrever vários artigos sobre o assunto, meu TCC foi sobre isso, foi mais reservatórios assim, mas com essa pegada de gestão de recursos hídricos. E agora eu tô pensando aí o que eu vou fazer na vida quando essa pandemia acabar, quando eu passar para alguma vaga, então. Não, mas aí a gente vai. Basicamente é isso. Não vai desanimando, não. Tem que isso mesmo. A gente é recém-formada, tem muita coisa ainda pra pesquisar e se aventurar, né? Isso que é legal da engenharia ambiental. Vocês puderam ver com a Mari como a gente tem um leque muito amplo. Ela saiu da SEDAI, foi pro operador de energia. Então, assim, a gente tem essas várias características que a gente pode se enquadrar e, pô, vai arrasar, vai se capacitando. E Mari, já então pra ir fechando, eu quero agradecer muito a sua participação aqui e queria que você falasse brevemente, assim, uma palavrinha para quem quer essa profissão. Qual é o seu recado, assim, para os futuros engenheiros ambientais e sanitaristas, os engenheiros ambientais somente? Pode ser 2 palavras. Podem ser 2 palavras. As 2 palavras são: somos muito necessários. São 3 palavras de engenheiro que não sabe contar. Somos muito necessários e precisamos muito ocupar todos os espaços que forem possíveis. Seja ele de energia, seja ele de saneamento, seja ele numa indústria, seja ele numa escola fazendo gestão de resíduos. A gente pode atuar em qualquer lugar, qualquer lugar. E se você for trabalhar na área de energia, você pode trabalhar com qualquer fonte de energia. É porque as pessoas ainda não enxergaram, os empregadores, as empresas ainda não enxergaram o que a gente é capaz de fazer. Eles precisam de gente que tem essa visão holística, interdisciplinar, não focada, que eu achava que era um problema, mas não é. Não é. E não é tão desfocada assim. Eu tinha um professor que dizia que vamos precisar de tradutores no futuro, que traduza de uma profissão para outra e que faça essa conexão. E o engenheiro ambiental, ele está aí para isso. Outras profissões também. Então, eu tenho muita esperança, assim, na gente
E esperança também que as outras profissões vão começar a incorporar os conceitos que a gente vê e a gente não vai estar sozinho para consertar a cagada dos outros. Vai estar todo mundo trabalhando junto para as coisas funcionarem um pouquinho melhor, né? E é isso, é o que eu queria dizer para vocês. Muito obrigada pela sua participação. Foi muito especial saber um pouquinho mais sobre o UFRJ, sobre as suas experiências. Com certeza vai enriquecer e tirar as dúvidas de muitas pessoas, porque a gente quis trazer também experiências de outras universidades além da UERJ, que é a minha casinha. Então, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço, eu fiquei muito feliz de participar e de poder contribuir um pouquinho. E se tiverem dúvidas, eu sou super acessível, falo muito, então vou mandar 50 áudios de 10 minutos para ajudar vocês. Vou deixar o arroba, tudo aqui, o LinkedIn, todas as redes sociais dela aqui na descrição. E não esqueçam de seja sustentável!